Olá, meu nome é Fábio Luiz de Geroni, sou diretor da Santo André, distribuidora industrial, e nós chegamos no 16º e último episódio dessa websérie. Nós vimos todos os elementos que compõem o Light Steel Frame, nós aprendemos sobre todos eles. Nós aprendemos no último episódio como que a gente faz para calcular o custo de uma obra em Light Steel Frame. E agora nós vamos fechar com uma chave de ouro essa websérie e nós vamos olhar uma obra sendo executada passo a passo, como ela aconteceu. Eu tive um cliente que chegou para mim em outubro e me disse o seguinte: Fábio, eu estou aqui com uma obra para ser executada, eu tenho um projeto aqui, ela está com o baldrame pronto, era uma obra para ser feita numa construção convencional e a gente tenho que subir essa obra, mas eu tenho que acabar ela até março. Porque se eu não entregar essa obra em março, eu vou perder a alocação de uma rede de farmácias que estão me solicitando. Eu preciso fazer essa obra rápida, eu preciso ter previsibilidade, eu preciso acabar no prazo certo. Será que a gente consegue fazer isso? E aí o que a gente fez? O que eu fiz? Eu fui lá, peguei a nossa calculadora, peguei o orçamento, o projeto arquitetônico que ele tinha, coloquei os dados lá no nosso cálculo e vi que a gente tinha condição de entregar essa obra rápida, no prazo de 3 meses. Em março a gente entregou a obra e a gente pode fazer essa obra rápida, com qualidade e com eficiência. Quer acompanhar como isso aconteceu? Vem comigo. Uma vez aprovado o orçamento pelo cliente, aí nós trouxemos o projeto aqui para Santo André e o que a gente faz? A gente vai fazer o cálculo estrutural da obra. Primeira fase é a gente fazer o carregamento das cargas permanentes e acidentais, calcular os ventos, segundo a isopleta de ventos, para fazer o projeto estrutural que a gente faz aqui na Santo André. Depois de feitas as cargas, a gente começa a colocar os perfis, vai fazendo as treliças. E nós estamos olhando aqui, por exemplo, nesse pilar aqui pintado em vermelho, que foram necessários aqui 4 perfis para resistir à carga necessária. Nesse pilar aqui a gente está vendo uma verga aqui em cima da janela e esse pilar foi bastante solicitado. Foram necessários colocar 4 barras de perfis de montante de 90 para a gente suportar essa carga nesse pilar. É isso que a gente faz aqui na Santo André. E uma vez desenvolvido isso, a gente termina todo o projeto e paneliza ele. Tá? Eu vou começar explicando aqui a planta baixa dessa construção. Nós temos aqui o pavimento térreo e o primeiro pavimento, que é o estoque da farmácia. Tá? Nessa parte maior aqui é a parte da loja. E aí nós temos aqui 2 salas de aplicação. Nós temos 2 banheiros masculinos e femininos, aqui um corredor, uma cozinha. Aí a escada é para subir no pavimento superior e no segundo pavimento a gente tem o estoque da farmácia. Uma vez definida a planta baixa, a gente faz o diagrama de montagem com a perfeita localização dos painéis na planta baixa. Vamos ver o caso aqui específico. Por exemplo, estamos olhando aqui painel L17, painel L18, painel L19, o painel L16 aqui fazendo a sala de injeção. Estamos vendo aqui nessa parede lateral o painel L48 e o painel L47. Aqui o painel L47. Qual que é o painel? Esse é o painel que vai ser colocado nessa posição. Vamos aqui olhar o painel L48. Este painel vai ficar em qual locação? Nesse segmento da planta baixa. Então, a gente vai fazendo uma montagem. Você tem a perfeita localização e cada painel vai sendo encaixado no seu devido lugar. Os painéis, lembrando que eles estão todos numerados e todos identificados. A mesma coisa acontece na hora de a gente fazer a laje que divide o primeiro para o segundo pavimento. Essa construção especificamente foi bastante simples. Ele tem só 2 tipos de treliça. A treliça 1, a treliça 2. E a gente tem os espaçadores, as travas, a trava 1, a trava 2, a trava 3. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como que a gente faz na obra lá a montagem dessas travas e dessas treliças. Mas vamos lá. Quando a gente chegou em outubro, a gente
encontrou a obra desse jeito. Ela estava aqui, ó, preparada para a gente fazer ela estava preparada para ser uma construção convencional. A gente percebe aqui claramente o baldrame realizado aqui na obra. A gente vê os arranques dos pilares para fazer uma construção convencional. E aí, o que nós conversamos? Para a gente fazer o radier sobre essa construção e colocar também toda a tubulação de água e de esgoto e a alimentação elétrica embutida no radier. Esse momento da construção é muito importante. Fazer a perfeita alocação dos tubos é um detalhe para ser bastante avaliado com bastante precisão. Aqui, ó, a trena. A gente fazendo a medição e a verificação se o radier estava de acordo com o que foi planejado, porque depois não dá para a gente fazer adaptações dos frames na construção, ela tem que ser perfeitamente colocada. Vou voltar a destacar uma coisa: a construção de light steel frame tem muito planejamento, tá? Bastante trabalho de planejamento para que a gente facilite muito na execução. Então, verificamos, estava perfeita o radier e a gente iniciou a entrega dos painéis, que foram todas as paredes internas e externas dessa construção couberam em 2 caminhões toco, tá? 2 caminhões de 6 metros. Isso aqui foi o resultado da primeira entrega e aqui estamos vendo a segunda entrega. Então, estão todas as paredes necessárias aqui para a construção em apenas 2 viagens. E aí a gente começou a montagem da estrutura. Então aqui, essa foto é do dia 11 de dezembro, 11/12, e a gente está vendo a colocação dos primeiros painéis. Né? A gente faz a colocação do painel, fixa ele normalmente com pino e finca-pino e vai calçando a estrutura. No segundo dia de execução da obra, no dia 12 de dezembro, a gente está com a obra, né, já fazendo a colocação das primeiras treliças para fazer a estruturação da parte superior. Dá para a gente ver perfeitamente aqui, ó, a treliça, e nós estamos vendo aqui as travas sendo colocadas. Então, você vai perceber que é bastante fácil montar o mezanino dessa forma, porque você faz o alinhamento da estrutura com as travas. A estrutura, ó, nós estamos vendo aqui, ó, as treliças 2 e as treliças 1. Estamos vendo aqui, ó, a treliça 2 instalada e a trava fazendo o distanciamento dela. Olhando por cima, que a gente ainda não tinha travado tudo, apertado tudo, mas estamos vendo por cima como que ficou simplesmente a colocação das travas e das treliças. E aí faz toda a fixação, põe os parafusos adequados para fazer ela e nós partimos já para a parte superior da obra. Essa foto aqui é do dia 14/12, ou seja, a gente está com 4 dias de montagem na obra, ela já está desse jeito. Já estamos vendo também que a gente já fez a fixação do contraventamento da parte inferior da obra, para deixá-la totalmente travada. Estamos fazendo a instalação dos painéis superiores. Dia 26/12, né? Um dia depois do Natal. Lembrando que nessa obra choveu muito, dos 90 dias de execução, 70 e poucos dias foram de chuva. Então a gente está aqui um dia depois do Natal, a gente parou só no dia do Natal e no dia seguinte a gente já estava fazendo novamente a montagem. Estamos fazendo a fixação dos painéis superiores. Estamos vendo os painéis aqui apoiados, calçados. Nessa foto aqui nós estamos já vendo fazer a fixação do USB no mezanino. Lembrando que a gente instalou esse mezanino, ele é simplesmente o estoque da farmácia e a gente utilizou o USB de 20 milímetros. A opção por fazer o USB de 20 milímetros foi por custo. A gente poderia ter usado painel wall, mas como é simplesmente um mezanino de estoque, a gente optou por fazer a coisa mais econômica utilizando um único USB de 20 milímetros. Estamos vendo nessa foto aqui a estabilização e o contraventamento dos painéis internos agora já, né? E aí, no dia 27/12, a gente começou a fazer a instalação da estrutura de cobertura. A estrutura ainda está travada e nós vamos fazendo aqui a fixação das treliças de cobertura. Estão vendo aqui que a gente faz o alinhamento horizontal da estrutura, põe ela no nível e já no dia 28
a gente já está com a estrutura inteira montada de cobertura, já preparada para a gente fazer a colocação das telhas. E aqui, ó, essa foto é do dia 6 de janeiro, dia 6/1, e já estamos vendo a estrutura de cobertura instalada, as telhas instaladas aqui. E nessa foto do dia 6/1, dá para a gente ver como que é o nosso canteiro de obra, como que a foto estava, e dá para a gente perceber qual que é o impacto da construção no ambiente. A gente percebe, ó, que tinham avenidas muito importantes, aqui o posto de gasolina, a gente tem um terminal ferroviário aqui na frente, o rodoviário aqui na frente, e a gente percebe como é uma obra de construção a seco. Dá para a gente perceber como ela é uma obra limpa, com pouco impacto no ambiente, como a gente causa muito menos impacto no ambiente quando a gente faz a construção a seco. Dá para ver isso nessa foto. Aqui a gente está começando a fazer a instalação da tela hidrófuga. Então, lembrando que a gente tem que fazer a tela hidrófuga, qual que é a função dela? É impermeabilizar a construção e deixá-la respirar. Então, a gente tem que começar a instalação da tela hidrófuga de baixo para cima. E a gente vai fazer o envolvimento do USB. A gente optou nessa obra por colocar o USB tanto internamente como externamente, para que a gente possa dar total liberdade para o cliente de fazer a instalação nas paredes, colocar prateleiras, tudo. Então, nesta obra, a gente optou por colocar o USB tanto na parte interna como externa. Então, a primeira questão seria colocar o USB, mas antes de colocar o USB, a gente coloca a primeira película de tela hidrófuga, né? E daí sai instalando o USB, que já vai também ajudar no contraventamento da estrutura. Estamos aqui no dia 11 de janeiro, nessa foto, e aí já terminou a colocação do USB nessas paredes e a gente vê a instalação agora da tela hidrófuga, vindo de baixo para cima. A gente consegue ver aqui que eles estão virando, nessa foto os montadores estão virando a tela hidrófuga para fazer o envolvimento do perfil na sua base. E aí a gente vai instalando de baixo para cima a tela hidrófuga para que ela fique uma escama, ou seja, qualquer penetração de água que tenha, que ela vai escorrendo pela tela hidrófuga e não entre na construção. A gente impermeabiliza a construção. E aí nós vamos fazendo, depois do USB instalado, a colocação das placas cimentícias. A gente optou por colocar uma placa cimentícia aqui mexicana, era uma placa muito boa. Tá? E aí, ó, estamos vendo a fixação dos parafusos. Nós estamos vendo aqui, ó, fixação de um parafuso T3 para fixar a placa no USB. E agora, uma vez colocado todas as placas, a instalação, o tratamento das juntas. E como isso é feito? Com a fita de 50 milímetros e o base coat sobre ela. Então dá para a gente ver aqui a instalação da fita e a adesivação dessa fita com o base coat. Aqui, ó, estamos vendo uma parede já inteirinha instalada, percebendo que nós estamos desencontrando as placas cimentícias para que a gente não tenha, para que a gente evite a fissura e trincas na construção. E depois disso feito, a gente vai colocar uma segunda tela inteira. Tá vendo a tela amarela aqui, ó? É uma tela de 1 metro. A gente vai colocar na estrutura inteira uma tela agora envolvendo toda o fechamento externo. Dessa forma, a gente não tem trinca na construção, tá? Ela fica muito bem feita. Essa foto aqui é do dia 16 de janeiro. E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo e vamos ver a parte interna. Como eu falei, essa construção, se a gente pegar o tempo que a gente levou para fazer o fechamento lateral, foi até um tempo bastante longo. Mas o que aconteceu? Nós temos o compromisso de fazer a execução dessa obra em 90 dias, mas, como eu falei, chovia muito. Então, o que a gente fazia? Nós estamos já no coberto. Então, o que a gente fazia? O dia que estava chovendo, a gente trabalhava internamente. Quando dava uma estiadinha, a gente saía para fazer o fechamento externo. Por isso que o fechamento externo até demorou um pouco nessa obra. A gente aproveitava os dias de chuva para fazer o trabalho internamente. Então, ela, de verdade, ela andou o lado interno e externo quase conjuntamente para que a gente pudesse aproveitar o máximo do nosso tempo. E estamos vendo aqui a instalação das placas na parte da loja. Estamos vendo a instalação de placas ST, uma placa standard, essa placa branca aqui. E essa foto é bastante interessante porque eu digo o seguinte: a gente, quando está fazendo uma construção seca, a gente tem que pensar de forma industrializada. O que esse operador aqui está fazendo? Ele está lixando com essa máquina a massa de drywall.
Essa ferramenta aqui, ela lixa, ela tem um disco abrasivo que ela vai trabalhando rotativamente, e se você está vendo aqui que tem uma mangueira na ponta, ela já vai fazendo a sucção de todo o pó da construção, ou seja, é muito rápido se você utilizar as ferramentas adequadas e você deixa uma obra muito mais limpa. Então agora no dia 9/2, lembrando que estava chovendo bastante, nós estamos vendo aqui como que a obra está do lado externo. Aqui nessa parede aqui onde que não estão os andaimes, ela já está com a fita inteirinha instalada, a fita a tela de vidro e o base coat inteirinho instalado nessa parede lateral aqui. E aqui no dia 14 de fevereiro, a obra inteira já com toda a tela instalada e todo o base coat instalado nela. Dia 14/12 a gente está fazendo o fundo, está já preparando a pintura da construção. E aí a gente fez a textura instalada no dia 4/3 aqui, é o dia que a gente já terminou a pintura e fizemos a limpeza da obra nesse mesmo dia, entregando no dia 4/3 a obra pronta para o cliente. A gente está vendo aqui, no dia 4/3, a parte interna da construção, já lixada, já pintada, preparado para a gente terminar de fazer a limpeza e entregar para o cliente a obra desse jeito no dia 4/3. Nós entregamos ela assim branca. Hoje, a construção está desta forma. A gente está vendo aqui a instalação de um umidificador e um ventilador na parede lateral. A gente vê que, como a gente lembra que nós colocamos USB em toda a parte interna e externa da construção. Por quê? Porque o cliente ia fazer a aplicação, por exemplo, desses toldos aqui nas duas laterais, ia colocar a propaganda dele, os totens, tudo isso, e tudo isso pode ser fixado diretamente na parede lateral. Quem olha essa construção aqui, muito provavelmente não vai imaginar que essa construção foi feita com light steel frame. Eu quero te agradecer, quero dizer o meu muito obrigado por você ter me acompanhado nessa websérie, a gente ter feito essa jornada de conhecimento. Espero ter podido te transmitir o meu conhecimento. Saiba que o mundo do light steel frame é uma coisa muito mais profunda do que a gente só abordou aqui. O objetivo desse curso é fazer uma introdução ao light steel frame. Existem N cursos muito bons para você se aprofundar, aprender detalhes, aprender a construção, tá? E eu espero que você se sinta apto a fazer a sua próxima obra, a sua próxima construção, você, construtor, arquiteto, engenheiro, e que você execute a sua próxima obra em light steel frame. E eu quero dizer o seguinte, que nós aqui da Santo André estamos aptos a te ajudar. Eu gostaria muito que você trouxesse esse seu próximo projeto para a nossa equipe, para o nosso departamento de projetos, nós temos um aqui na Santo André, e que a gente possa te ajudar a transformar esse projeto que está aí na sua cabeça, que é essa obra aí que você está pensando, que você falou, essa obra eu poderia executar em light steel frame. Faça, e nós estamos aqui para te ajudar. Se ainda ficou alguma dúvida, tenho certeza que teve coisas que a gente não abordou, perguntas que ficaram a ser respondidas, por favor, coloca aqui nos nossos comentários que eu vou ter um prazer de te responder. E quero terminar te dizendo o seguinte, muito obrigado por você ter feito essa jornada de conhecimento junto comigo e espero poder te rever em breve. Muito obrigado.